Bom dia, povo de Deus. Hoje, 27 de novembro, me chamo João Golano e trago uma palavra que está em 2 Coríntios 4. Vou ler do verso 16 ao 18, que diz assim: Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. Eu não lembro de minha mãe estar saudável. Diabética por anos, seu nível de açúcar no sangue era bastante irregular. Vieram as complicações e os rins precisavam de diálise permanente. A neuropatia e os ossos quebrados exigiram o uso de cadeira de rodas. A visão dela regrediu, causando-lhe a cegueira. Mas à medida que seu corpo lhe faltava, a vida de oração de uma mãe tornou-se mais intensa. Ela passava horas orando para outros conhecerem e experimentarem o amor de Deus. As palavras das Escrituras tornaram-se mais doces para ela. Aleluia. Antes de sua visão enfraquecer, ela escreveu uma carta para sua irmã com as palavras: Nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. O apóstolo Paulo sabia como é fácil desanimar e ele descreve sua vida cheia de perigo, dor e privação. No entanto, ele considerava esses problemas temporários. E ele nos encorajou a pensar não apenas no que vemos, mas também no que não podemos ver, no que é eterno. Apesar do que esteja acontecendo, apesar das circunstâncias, nosso amoroso Deus continua a renovar o nosso interior todos os dias. Sua presença conosco é certa. Através da dádiva da oração, Ele está apenas a um fôlego de distância. Suas promessas de nos fortalecer, dar-nos esperança e alegria permanecem. E qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Nunca desista. Nunca desista. Amados, recentemente eu vi uma ministração cujo tema foi: não desista. E depois disso fiquei pensando sobre o tema. Nós não vamos desistir. Nós somos da fé. Mas eu quero destacar que nós também precisamos ser da perseverança. Na verdade, fé e perseverança são duas coisas bem ligadas e muitas vezes nem percebemos. No livro de Hebreus, vemos o autor falando de perseverança e logo ele emenda no texto em sua continuidade falando sobre fé, porque é uma carta e essa divisão de capítulos e versículos foi criada para facilitar didaticamente a nossa leitura, mas o autor discorre sobre fé e perseverança para nos abençoar enquanto lemos a carta. Se atentarmos bem, veremos que a própria fé pressupõe certa perseverança. No primeiro versículo do capítulo 11, veremos aquele conceito clássico de fé que conhecemos quando diz que fé é a certeza. Mas uma coisa só é a certeza se ela é certa até o fim. Se no caminho aquela certeza vacilar, ou se ali se infiltrar algum tipo de dúvida, ou deixar de ser certeza, acabou, irmãos. E ali, consequentemente, deixou de ser fé. Portanto, fé só existe se houver perseverança, se formos até o fim. Talvez seja isso que está nos privando de ter muito do que desejamos em Deus. Porque nós desejamos, cremos e confessamos, mas nós não vamos até o fim. Quando a própria Bíblia relata no verso 37, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E muitas vezes questionamos Deus: Senhor, estou fazendo tudo certo, porque está dando tudo errado? Eu te respondo: nada. O tempo é dele. Continua fazendo certo, que só depois é que você vai alcançar a promessa. Às vezes, a gente acha que essa promessa de Deus é feita por um sistema de recompensa de metas. Quando a gente bate aquela meta, a coisa acontece e automaticamente despencam na nossa cabeça
quando na verdade a Bíblia está dizendo que todos aqueles que vão ser listados na galeria que nós chamamos da fé, poderiam ser listados também na galeria da perseverança. Noé, por exemplo, começou a construir a arca sozinho, e não foi algo que aconteceu em 1 ou 2 dias, que levou para aquilo ficar pronto. Se ele tivesse desistido no meio do caminho, certamente ele não estaria na galeria da fé. Então a perseverança e a fé estão intimamente ligadas. O não desistir faz parte daqueles que se dizem da fé, e isso não se trata apenas de assuntos espirituais, porque muitas vezes achamos que a Bíblia trata apenas de assuntos espirituais, mas a Bíblia trata da nossa vida como ela é, espírito, alma e corpo, tudo junto e misturado. Às vezes a gente pensa que muito nessa divisão que nos foi ensinada e é correta para que nós aprendamos, mas às vezes ela pode nos deixar meio esquizofrênicos ao ponto de dizermos, não, isso não sou eu não, é a minha alma. Ei, a sua alma é você, o seu espírito é você, o seu corpo é você, porque Deus, quando pensou em você, pensou em um ser trino. Então você não é 3 em 1, você é um que eventualmente, para fins de dados, pode ser dividido em 3. Mas às vezes a gente compartimentaliza essas coisas e acabamos perdendo a essência daquilo que a Bíblia nos fala. De fato, a Bíblia nos trata como um ser espiritual, mas que nunca foi pensado para ser só um espírito. Porque se fosse assim, Deus não tinha criado um corpo, ele tinha feito um espírito perambulante. Amém, irmãos? Aquele velho pedido está inscrito no meu canal, compartilha, para a pessoa não desistir e perseverar. E se você não está inscrito, se inscreve, mas compartilha também, uma pessoa que Deus tenha colocado no seu coração para perseverar até o fim. Amém? Graça e paz.